Olá, me chamo Igor, sou da cidade de Caçapava, interior de São Paulo, Vale do Paraíba. Bom, o que irei falar aqui foi algo que aconteceu comigo nesse ano de 2023, exatamente no mês de junho. Bom, na minha cidade estava tendo uma festa para comemorar o padroeiro da cidade, São João Batista. Nisso eu convidei uma menina da qual a gente já se conhecia há um tempo. Falei com ela e trocamos algumas mensagens. Nisso, a convidei para ir comigo nessa festa. Ela disse que sim. Então, combinamos um horário e fui me arrumar para encontrá-la. Tomei banho, troquei de roupa e fui. Mandei uma mensagem para ela dizendo: Luana, estou a caminho. Onde ela mora pode-se dizer que é um lugar bem pacato. Tem muitas matas e poucas casas, uma longe das outras. No caminho olhei para o relógio e vi que estava marcando 8:30 da noite. Foi quando apressei o passo para chegar na casa dela mais rápido. Então, chegando em frente à sua casa, ela me atendeu. Olá, entre aqui um pouco, come algo que já a gente vai. Eu fui e aceitei para não fazer desfeita. Conversa vai, conversa vem. Ela me chamou para a gente ir. Eu falei que sim, e fomos para a dita festa. No caminho notei que estava começando a chover, e falei assim para ela: Luana, está começando a chover. E nisso já estava meio que garoando, tipo aqueles serenos de leve. Foi quando decidimos cortar caminho. Então logo adiante nessa estrada, era um caminho bem da roça mesmo, onde o chão era de areia e conforme a chuva ia caindo, tudo foi ficando molhado. Mas logo um cheiro estranho surgiu no ar. Quando senti aquele cheiro, falei assim: Luana, você está sentindo esse cheiro? E ela me disse: Sim, Igor. Era um cheiro de carniça, tipo como se tivesse algo morto nos matos. Sei lá. Eu logo achei estranho aquele cheiro, porque provavelmente era de algo morto, talvez um gambá ou até mesmo uma raposa. Eu não sei. Foi aí que percebi que lá na frente do caminho estava algo muito grande. Era tipo um cachorro, só que enorme. Mas quando olhei direto para ele, percebi que não era um cão. Era uma besta fera e que tinha uma aparência horrenda. A sua cabeça parecia com a de um cachorro pastor alemão. Suas orelhas eram para cima e tinha dentes enormes saltados para fora da boca. Essa criatura devia ter cerca de 2 metros ou 2,5 metros. Então, de imediato, falei assim para a Luana: Corre e se esconde, Luana, pois se ele nos vê, estamos perdidos. Foi quando a fera começou a me observar. Ela olhou diretamente para mim e pude notar que seus olhos eram vermelhos, como brasas em fogo. Quando aquilo me notou, veio vindo em minha direção. Mas como sempre ando com um canivete no bolso, que inclusive é bem afiado, logo saquei e esperei a fera vir para cima de mim. E foi o bicho que deu o primeiro golpe, mas no mesmo instante dei um golpe nele também, e nós dois caímos no chão. Mas a fera logo se levantou e pulou em cima de mim, e começou a me arranhar com suas presas enormes. Eu fui e tentei me defender, desferindo vários golpes naquela criatura, com o canivete que estava na minha mão, até que chegou uma certa hora que ele urrou de dor e saiu de cima de mim, entrou nos matos e sumiu sem mais nem menos. A Luana logo depois olhou com desespero para mim e me perguntou: Meu Deus, Igor, o que foi isso? E eu logo respondi: Luana, isso foi um lobisomem. Após a rápida conversa, ela me ajudou a levantar e fomos embora para sua casa. Chegando lá, conversamos sobre o que tinha acontecido e ficamos inconformados com o que aconteceu, porque ali onde ela morava, nunca havia relatos daquela criatura ou até mesmo de acontecidos parecidos. Eu, todo machucado, acabei ficando na casa dela mesmo. Bom, o que tenho para falar a vocês, meus caros amigos, é que nunca devemos duvidar do sobrenatural,
porque essas coisas realmente existem. E isso não é brincadeira. Sempre acreditei em seres como lobisomem, saci, curupira e mula sem cabeça. Mas nunca imaginei que isso iria acontecer comigo. E só relembrando, o mundo esconde grandes mistérios e existem coisas e seres que jamais imaginamos existir, até você se encontrar com algum deles. Eles são bem reais e podem estar onde vocês menos imaginar. Já que se fala tanto nessa tal criatura, meus avós, que já são falecidos, tinham então seus filhos menores, incluindo a minha mãe, que já tinha 10 anos, e o meu tio menor com 8. Então, como naquele tempo era muito mato, e eles logo haviam chegado na região, a casa era de alifante coberta com folhas de palmeira. Então eles comiam e jogavam os ossos ali mesmo no chão. A casa tinha bem no centro um borraio, aqueles tipos de fogão que é uma caixa no chão e se coloca madeira grande para queimar com um gancho pendurado em uma corrente para cozinhar a comida. E então, logo atrás desse borraio, dormiam meus avós e seus filhos. Eles sempre deixavam um fogo bem forte, porque como a casa era no nada, não se tinha muita proteção. E as crianças ficavam expostas. E naquele lugar existia lobisomem. Ele era o compadre dos meus avós. Tinha meu tio mais velho já falecido. Ele era rapaz, devia ter uns 18 anos na época. Nessa noite, ele tinha ido visitar os meus avós e resolveu posar, pois sabia que o tal compadre sairia à noite. Então, umas horas da noite, ele estava deitado quando sentiu uma coisa peluda que passava pelo rosto dele e fungava e mastigava rápido. Ele saltou da cama, no caso levantou, pois dormiam no chão, catou um resto de tição que tinha no borraio e tacou naquele bicho. Mas o lobo era rápido. Ele caía fora, então se atracaram. O lobo mordia ele e ele caía fora. Era muito rápido. Na época, ele era guarda e ele metia a madeira no lobo e o lobo caía fora. Chegava a fazer vento a cada mordida que ele dava. Então ele gritou para o meu avô que ali tinha um cachorro pulando nele. Disse: "Não é um cachorro, é um terneiro." Para quem não sabe, terneiro é a cria da vaca até 1 ano de idade. "Pai, não é um terneiro não, é um lobisomem." Quando ele disse assim, meu avô saltou e juntou uma pedra. Nisso, o lobo pulou no meio do batatal. Mas meu tio e meu avô saltaram atrás. E meu avô, no vulto, atirou a pedra, acertando a cabeça. Ele deu um grunhido e sumiu ladeira abaixo, perdendo sangue. Quando o dia amanheceu, eles seguiram um rastro de sangue que dava até um córrego próximo da casa do compadre dele. E como atravessava o riozinho, perderam o rastro. Então foram só por curiosidade na casa do seu compadre.
Chegando lá, a mulher dele já veio desfalcada os receber. Meu avô perguntou por ele. Ela disse que ele foi à venda ontem à noite e se meteu numa briga. Levou uma pedrada na cabeça e estava deitado. Meu tio e meu avô pediram para ver ele. Para a surpresa dele, ele estava todo burrento e com a cabeça bem machucada da pedrada que o meu avô lhe acertou. No caso, eles sabiam que se tratava dele. Era ele que ia comer os ossos. Mas meu tio, na hora e de susto, no mesmo momento não lembrou que se tratava do compadre do meu avô e por isso meu tio reagiu e ele revidou, obrigando meu avô a se meter. Isto passou uns tempos e ele não apareceu mais na casa do meu avô. Então ele sabia que eles não tinham medo dele. Mas o tempo se passou, os meus tios saíram para longe. Quando tinha que comprar algumas coisas, pois os locais eram muito próximos ao local da venda, certa tarde se deram conta que iam pegar a noite na estrada. Lembraram desse tal lobisomem. Meu tio mais velho se armou com uma faca. Era a única saída. Quando eles vinham numa alta curva da estrada, pro lado de cima, tinha um barranco enorme. Avistaram a criatura. Meu tio disse pro meu irmão ficar atrás dele e se recostou no barranco, puxando a faca, mostrando pro lobo, que ao avistar começou a babar e fazer uns grunhidos e veio meio devagar se arrepiando. E ele veio, passou raspando por eles, mas não quis avançar. Sempre que eles podiam, eles espiavam quando ele saía de casa, lá embaixo dos pés de fruta. Ele ficava pelado e se rolava sobre as, digamos, fisiologias dos animais, se transformando num enorme lobo e saía correndo rua afora. Ele era um policial aposentado. Havia guardado durante muito tempo todo o dinheiro que sobrava, de horas extras, bicos, acertos no jogo do bicho, tudo era reservado para sua poupança. Poupança essa que foi motivo de várias brigas com a esposa, que nunca saía ou viajava. Finalmente a tão esperada aposentadoria chegou, porém, já não tinha mais ninguém para aproveitar com ele. Seus filhos, os quais, por motivo das horas em serviço, não tinham muito apego pelo velho pai. Sua esposa, cansada de nunca ter seu marido por perto, decidiu o abandonar. E era nessas horas que ele pensava se tinha valido a pena. Mas esses pensamentos duravam pouco, e logo constatava que o importante foi seu afinco e ter conseguido tudo o que almejou. Sentado em sua cadeira preferida, na sua varanda preferida, ele vislumbrava seu objetivo alcançado. Um sítio de alguns muitos metros quadrados na Serra da Sina, estado da Bahia. Ele nunca entendeu por que tinha esse nome, mas logo iria descobrir. Era seu lugar, seu canto. Ali ele era feliz, realizado. Comprou por uma bagatela. Chegou a ficar desconfiado,
Mas agora, olhando todo aquele maravilhoso pôr do sol, pensou quanto otário foi o antigo dono por vender algo tão maravilhoso por um preço tão barato. Grande engano. Como todo final de tarde, ele sentava na varanda e olhava o pôr do sol, pensava na vida e entrava para assistir TV. Já estava nessa rotina há 6 meses, desde que se mudou para lá. Pouco visitava a cidade, que ficava a alguns quilômetros de distância do seu sítio. Se tornou alguém recluso e às vezes até chato, mas não ligava. Era a velhice chegando. O sol finalmente se escondeu, mas, ao invés de entrar, ele continuou ali parado, pensando na vida e sentindo o incômodo que era diferente de tudo aquilo que sempre sentia nessa parte do dia. De repente, viu na cabeça os olhares que recebia sempre que aparecia na cidade, para poder comprar mantimentos. Das vezes que eu subia a serra e encontrava algum morador mais antigo, sempre recebia uma bênção. Um vai com Deus, Deus te proteja, mesmo sem nunca ter solicitado. Hoje, o frio na espinha ao constatar a lua majestosa e amarela subindo aos céus, o fez por um breve momento pensar se não teria sido melhor estar no meio da cidade grande. Tratou de se recompor, tateou a .40 velha de guerra na cintura e entrou. Foi mais ou menos 10 horas daquela quarta-feira que tudo mudou. Barulho na cocheira dos cavalos, e sem pestanejar saiu já empunhando sua pistola. Não conseguia evitar, porém, isso lhe causou um bem-estar enorme. Relembrar os tempos de Briosa, incursões, campanas, tantas lembranças. Pois bem, ele estava ali, e iria defender seus domínios contra quem quer que fosse. Lembrando os tempos de polícia, foi avançando passo a passo, diminuindo a silhueta para não ser descoberto. Chegou a alguns metros do local do barulho e havia alguém no meio dos cavalos, agachado. Porém, mesmo agachado, a silhueta demonstrava que era alguém muito grande e também corpulento. Continuou a aproximação. Não dava para ver o que o miserável estava fazendo, mas parecia ter um dos cavalos deitado perto dele. A aproximação continuou, cada vez mais perto. A lua estava encoberta, não deixava enxergar mais do que alguns metros à sua frente, e de repente, o luar se libertou, e a luz que traz a paz quando há escuridão trouxe o pavor. De início ele não quis acreditar. Aquilo não deveria estar ali, no seu lugar preferido, neste planeta, ou até mesmo diante da presença de Deus. Pensou isso como um bom cristão que era. Anos de treinamento, mente calejada pelos inúmeros empates, nada disso adiantou. Quando ele percebeu que sua presença foi percebida pela criatura, foi tudo muito rápido. Dedo no gatilho, vários disparos, nenhum acerto e a escuridão. Acordou pela manhã. O sol já ia longe no céu, e aos poucos fazia seu corpo arder com o contato do solo quente. Sua mente dava flashes da noite passada. Em seu peito um ferimento grande, porém, quase cicatrizado, mas ainda incomodava. Levantou. Ficou sem entender como conseguiu acordar naquela manhã, pois o que ele viu na noite anterior, com certeza era a declaração mais certa da sua morte. Se achou um cara sortudo, até mais ou menos às 3 horas. Foi quando percebeu a inquietação, a ferida praticamente curada e o vigor que surgiu. Lembrou das histórias contadas por sua mãe e avós. Olhou o celular e viu a mensagem. Sua filha viria aquela noite. Após quase 2 anos de indiferença, ela escolheu aquela noite para fazer uma visita e traria com ela seu primeiro neto. A tarde passou. Com ela viu a noite e a constatação do que ele tinha adquirido. Escreveu uma carta, deixou todas as senhas em cima da escrivania, chave dos carros, do sítio e tudo que alguém deveria encontrar foi deixado na sala da mesa e saiu pelos fundos da casa. Ao longe, o farol do carro trazia um casal com seu filho de meses. A mulher, ansiosa para rever,
e fazia as pazes com seu velho pai. Mais ao longe ainda, um gatilho era acionado, pois até o mais valente dos guerreiros reconhece quando uma luta foi perdida. Porém, ninguém iria determinar o seu destino, e antes do projétil alcançar o seu crânio, ele entendeu o porquê de Sina ser o nome daquela serra, e quase conseguiu esboçar um sorriso, mas aí tudo escureceu. Boa noite a todos. Eu me chamo Francisco. Moro em Itapipoca, que fica no estado do Ceará. Atualmente trabalho como auxiliar de enfermagem. A minha paixão pela área da saúde começou desde muito cedo, pois quase sempre eu estava em hospitais, pois fui uma criança cheia de problemas. Pneumonia, asma, essas eram apenas algumas doenças que tive na infância e que ainda hoje carrego sequelas. Mas eu fiquei bom mesmo não com a ajuda médica, e sim com a ajuda de um rezador que tinha por aqui pela região. E foi dele que escutei aquela história macabra. Tudo começou em uma noite de quarta-feira. Tive uma piora na minha pneumonia e tossia muito, tanto que até vomitava. Meus pais, muito humildes na época, não podiam me levar aquelas horas para um hospital, pois ficava muito longe de nossa casa e também porque não tínhamos dinheiro para o carro. Foi então que meu pai teve a ideia de me levar ao Senhor Apolônio, um homem que rezava nas pessoas. Rezadores são pessoas tipo curandeiros, que curam tanto pela fé como fisicamente. Pois bem, meu pai me levou lá na casa dele, que ficava bem afastado da cidade, um lugar totalmente isolado. E naquela escuridão eu mal via meu pai, que me levava na sua bicicleta. Assim que chegamos na casa do rezador, meu pai bateu na porta e o chamou umas 2 vezes. E lá de dentro da casa começamos a ver uma iluminação amarelada, que vinha da chama de uma lamparina. Ele então abriu a porta e entramos. O Senhor, muito humilde, rezou em mim e mandou meu pai fazer um chá de algumas ervas e plantas que ele havia dado, e pediu para que a gente voltasse lá mais outras 6 vezes, para fazer um ciclo de 7 dias. Nós então fomos para casa e meu pai fez um chá daquelas ervas, e eu tomei. O chá não era bom, mas me deixou bem melhor da minha tosse, e diminuiu a minha falta de ar, e fizemos como o senhor Apolônio pediu, e retornamos lá nos outros dias, até que numa certa noite ele nos contou sua história macabra. Na terceira noite que fomos no rezador, o meu pai perguntou se ele não tinha medo de morar ali sozinho. Ele riu e falou que medo só tinha de 2 coisas. A primeira era de gente, porque essas sim podem fazer mal uns para os outros, e que ali na mata ele tinha paz. Meu pai, muito curioso, perguntou pela segunda coisa que ele tinha medo, e foi aí que ele completou seu discurso, dizendo que houve um caso que o deixou com muito medo, e que ele jamais iria esquecer. O rezador viu uma besta que parecia ter saído do inferno. E a partir de agora, para o bom entendimento do ouvinte, vou contar esse caso em primeira pessoa, assim como ele nos contou. Tudo ocorreu há muito tempo atrás. Eu ainda estava começando com as minhas rezas e aprendendo tudo com meu avô, pois foi dele que herdei esse dom de curar as pessoas. Na época eu saía com ele por esses sertões rezando no povo e dando remédio para as pessoas que não podiam ir para a cidade para se consultar com o médico. E foi numa dessas viagens que aquilo me ocorreu. Era uma noite de lua do mês de agosto. Eu e meu avô tínhamos ido à casa de um homem que estava muito doente. Rezamos nele e depois tomamos café e ficamos numa prosa até umas horas.
Depois seguimos a pé para nossa casa, que ficava bem longe, e no breu da noite só ia nós pela estrada do sertão. Ele ia me ensinando do poder das ervas que tinham ali pela mata. Foi quando do nada começamos a ouvir um tropelo muito alto, que vinha bem ao longe. Meu avô, mais sábio que eu, me mandou logo correr, e sem duvidar apenas corri, mas não entendi o porquê. Quando achamos um pé de jatobá, subimos nele. Perguntei para o meu avô o porquê da gente estar fazendo aquilo, mas meu avô me pediu silêncio e me mandou esperar, que logo eu ia saber. Então me calei e só fiquei escutando aqueles tropelos, que iam ficando cada vez mais alto. Foi então que ao longe avistei uma coisa vindo correndo. Era um negócio todo preto, e sem forma alguma, mas quanto mais aquilo se aproximava, com mais medo ia ficando, porque aquilo era algo que eu não conhecia. Sabia que era um animal, só que era muito estranho. As suas pernas eram tortas e muito grande, as mãos também, só que era com os cotovelos que aquilo corria, e ele vinha muito rápido pela mesma estrada que a gente estava. Na hora que aquele bicho chegou perto do pé de jatobá, ele parou, e de uma vez ficou em pé, que nem um homem. Aquele bicho era muito maior que meu avô, que era um homem muito alto, e fedia a carniça. Sua cabeça era grande, e parecia estar toda suada. Suas orelhas eram grandes e caídas, uma coisa muito feia. Me tremi todinho e estava perto de desmaiar. Foi quando meu avô me segurou e começou a rezar uma certa oração. E aquele bicho ali bem na nossa frente, cheirando o ar. Era como se ele estivesse procurando por nós. Foi então que aquela coisa novamente colocou os cotovelos no chão e se pôs a correr de quatro que nem um animal. Quando aquele bicho finalmente foi embora, o meu avô me disse: "Tá vendo, Apolônio? Isso daí é um lobisomem. A mistura de um homem com um bicho. Carrega essa maldição quem é o sétimo filho de uma família, ou quem é mordido por um bicho igual. Quando tu escutar o barulho que isso faz, tu já se prepara para correr, pois coisa boa não é. E esses lobisomens do sertão só param quando pega um. Essa noite a gente vai ficar aqui, porque ele pode estar escondido na mata. Esses bichos são espertos, e aquele deve estar de tocaia na mata esperando pela gente." Nós então passamos a noite em cima do pé de jatobá. O medo de me encontrar novamente com aquilo foi muito grande, mas para minha sorte nunca mais vi aquele ser. É por isso que tenho medo apenas de duas coisas: da maldade do homem e também do lobisomem. Quando o Sr. Apolônio nos contou aquilo, fiquei me borrando de medo, pois conhecia a lenda do lobisomem, mas escutando ele falar do seu encontro com a fera, tive mais certeza da existência dessa criatura. Eu ainda fui mais algumas vezes na casa do rezador, e ele me deu uma boa sobra de ervas, e com sua reza e remédios caseiros, fiquei bem melhor das minhas enfermidades, e nunca mais visitei aquele senhor outra vez. E hoje, nem sei se ele continua vivo, mas guardo na lembrança a sua história, que foi algo que me deixou com muito medo. Olá, Sam. Prefiro não divulgar meu nome, porém estou aqui para relatar uma história vivenciada pelo meu avô. Estarei alterando o nome dos envolvidos, para não haver identificação. Meu avô José nasceu na década de 40, no Mato Grosso. Seu pai havia recebido hectares de terra do governo e fez daquilo seu lar e sustento. Logo, quando José completou seus 20 anos, conheceu a senhorita Rosa. José sempre foi um homem galanteador
e arrasava corações por todos os lugares que passava. Ademais, desde novo, sempre realizava viagens a lugares, a fim de promover acordos e contratos para seu pai, o qual se tornou um conhecido criador de gado da época. E foi em uma dessas viagens para São Paulo que conheceu a minha avó. Logo se apaixonaram e se casaram, se ao menos o consentimento dos pais dele. Assim, passando-se 6 meses em São Paulo, José acabou retornando a Mato Grosso e contou as novidades à família. E por incrível que pareça, aceitaram bem, mesmo que a mãe de José fosse um pouco relutante com a escolha da parceira. Porém, de certo modo, queria apenas ver seu filho bem encaminhado e feliz. Uma década se passou, e durante esses 10 anos, muitas coisas aconteceram. A mãe de José faleceu, em decorrência da doença de Chagas. A senhorita Rosa já havia se mudado para Mato Grosso, junto com seu esposo. Percorrendo a década de 60, algumas coisas estranhas aconteceram pela região da fazenda onde eles residiam. Muitos eram os comentários de um suposto vulto negro rondando as estradas de terra e fazendas da localidade, e avistamentos de uma suposta bola de luz que aparecia em volta da floresta. Meu avô sempre amou futebol e por isso ia aos bares acompanhar os jogos pelo rádio, na companhia de seus amigos. Nunca foi de beber, porém nunca recusou um fumo. Em uma noite de jogo, estava ele com seus amigos e soltaram na roda um assunto interessante. Um peão de tal dono de terras famoso na região havia visto e atirado em um lobisomem. O homem estava fazendo ronda pela propriedade e viu ao longe um ser grande adentrando o curral dos porcos. Ao se aproximar, viu um enorme cão preto abatendo um dos animais e rolando nas fezes e sangue no chão. Ao ver tal coisa, atirou com a espingarda de caça na direção daquela criatura, a qual saiu em disparada para a área de mata que rodeava o lugar. O peão, logo após ter a confirmação de tal atrocidade com o porquinho, foi avisar o patrão. Porém, mesmo a chefia vendo a situação do porco, relutou em acreditar e disse-se apenas uma onça, visto que ali era ligeiramente perto de áreas do Pantanal brasileiro. Assim que a história foi contada na roda de conversa do bar, se espalhou pela pacata localidade. Todos estavam assustados com a fera que rodeava os sítios e fazendas da região, fazendo assim que muitos evitassem sair logo depois das 6 da tarde. As senhoras iam à missa pedir proteção a Deus. Os homens andavam armados, munidos de suas carabinas e facões. Certa noite, um homem, trabalhador de um sítio, voltava para casa e viu a criatura. Disse ele que aquilo estava indo ao seu encontro, e a única coisa que tinha para se proteger era a palavra de Deus. O Senhor mencionou o cheiro horrível de carniça exalado pela criatura. Ademais, seu enorme corpo envolto de pelos longos e negros que pareciam estar molhados. Disse o homem que passou pela criatura correndo, orando o Salmo 91, e seguiu assim até chegar em casa. Assim que adentrou sua residência, contou o acontecido à mulher, a qual espalhou para todos os conhecidos no dia seguinte. Mesmo não tendo as tecnologias de hoje, não há forma melhor que a fofoca para espalhar notícia. Além do lobisomem, houve alguns avistamentos de uma pequena bola branca que flutuava em torno da mata. Um dos funcionários do meu avô viu e a descreveu sendo quase fluorescente, ao ponto de iluminar tudo em volta. Para eles, era mau presságio, talvez de morte. Mas isso é o mais interessante de toda a história, pois após qualquer avistamento do lobisomem, via-se essa bola branca. Enfim, quase no fim da quaresma, o padre da localidade decidiu realizar a missa de encerramento, que seria feita na fazenda do meu avô. Ademais, houveram muitos preparativos para tal ocasião, e um deles foi a produção de tecidos e sedas para a costura de toalhas bordadas para a missa. Minha avó sempre foi uma costureira de mão cheia e optou por fazer sozinha todos os bordados.
porém precisava pegar o material na cidade. Logo de manhã, meu avô se pôs na estrada em seu cavalo, para ir até o banco e logo depois pegar os panos. Após resolver tudo, estava ele voltando para casa. Era por volta das 5 da tarde. Não se preocupou com o horário, pois sempre andava armado e não acreditava nas histórias. Sempre foi um homem cético, mesmo sendo católico praticante. Ao passar por um enorme pasto com animais soltos, se dirigiu a um caminho estreito rodeado por floresta tropical virgem. Chão de terra batido, mão única, e os dois lados era pura vegetação. Por volta das 6 horas, já com entardecer, apertou as rédeas e optou por ir mais rápido com o cavalo, a fim de adiantar o percurso. Assim que passou por uma encruzilhada, viu debaixo de uma árvore uma besta. Primeiro achou ser um potro sentado, porém, ao se aproximar mais, viu um enorme cachorro. Descreveu sendo magro, porém seus músculos eram definidos, cobertos por longos pelos negros, sujos com terra e lama, e falhados também. Seus olhos pareciam refletir a luz da lua, como olhos de gato, e eram amarelados. Suas orelhas eram enormes e caídas, e por fim, um mau cheiro insuportável de carniça que sufocava o ar. O animal se posicionou em 4 patas assim que percebeu a presença do meu avô, e se pôs a observar cada movimento e aproximação dele. Como disse mais acima, a estrada era de mão única, e não tinha retorno. Então era passar pelo animal ou voltar para a cidade. E meu avô decidiu por fim passar pela criatura. Tirou sua carabina da mochila e ficou com a outra mão guiando o cavalo, o qual parecia desesperado e não queria seguir por ali. Porém, mesmo com ressalvas, foi se aproximando cada vez mais, rezando tudo o que conhecia e até inventando umas orações ali na hora mesmo. Assim que chegou a uns 5 metros do animal, o bicho se pôs em 2 pernas e ficou encarando meu avô, o qual o encarou novamente, pois não queria demonstrar o medo que estava sentindo. E assim que passou por ele, partiu em disparada para a fazenda. Além de tudo aquilo, enquanto corria, viu passar por ele uma bola de luz branca, que era fluorescente, o qual foi na direção do ser. Conta ele que não era muito grande, sendo possível talvez até pegar com as mãos. Porém a luz que emitia era forte, capaz de iluminar tudo por onde passava. Assim que chegou na fazenda, guardou o cavalo no estábulo e avisou os peões para fazerem rondas pelos terrenos munidos. Entrou em casa e encontrou sua mulher em prantos. Dizia ela estar com pressentimento ruim, quase premonitório, mas logo ela se acalmou e seu marido contou o que lhe aconteceu. No dia seguinte, meu avô foi com os peões até a árvore, onde estava aquela criatura, porém não encontraram nada. Então decidiram colocar fogo, e assim fizeram. Mas alguns dias se passaram, e houve a missa de encerramento da quaresma. Muitas pessoas foram até a fazenda, e uma delas foi um velho senhor, que todos conheciam como o mendigo bêbado. Sempre ficava perto de bares até tarde da noite, e dormia ao relento, odiado de inúmeros cães de rua. Mas, mesmo naquelas condições, foi aceito na ocasião e recebido de boa fé. Meu avô sempre achou que aquele senhor seria o lobisomem, já que vivia machucado e não era raro desaparecer por semanas. Entretanto, nunca descobriram quem era. A quaresma se encerrou e não teve mais nenhum avistamento do lobisomem e da bola de luz que foi relatado. Acho que a primeira vez que meu avô me contou essa história, eu tinha uns 4 anos, e isso meio que me traumatizou. Honestamente, eu não sou muito de sentir medo, mas lobisomem é uma coisa que me pega muito. Às vezes duvido, sabe? Mas são tantas histórias, e tão parecidas. Acho muito estranho também o fato da luz, pois já ouvi alguns outros relatos envolvendo lobisomem e orbes luminosos, mas não sou capaz de fazer uma ligação para estabelecer algum sentido nisso tudo.
Enfim, hoje meus avós já são falecidos, porém ainda lembro de inúmeras histórias deles, envolvendo assombrações e até criaturas mitológicas. Mas deixo para uma próxima vez. Boa noite. Olá, Sam. Quero contar um ocorrido que aconteceu ano passado, 2022. É um caso que ainda me deixa com muito medo, pois aconteceu na minha frente e vi nitidamente aquela criatura, que para mim, se aquilo não for um lobisomem, creio que seja o demônio em pessoa. Eu tenho 48 anos e moro em Porto Velho. Atualmente resido em uma área urbana e com bastante movimento, pois tenho medo de ver aquela coisa outra vez, já que ano passado a gente morava numa rua com poucas casas e tinha uma grande mata que de vez em quando apareciam animais silvestres, como onça, raposas e até cachorros do mato. Esses animais era costumeiro aparecer, porém dificilmente atacavam pessoas, mas já vi acontecer casos bem estranhos com esses animais, mas que aqui não são tão importantes, pois foram 2 semanas de ataques de alguma criatura, que a gente pensava ser onça ou até cachorro do mato. Porém aquilo que vi era um lobisomem, e infelizmente ou felizmente, fui o único a vê-lo. Eu trabalho como segurança particular, e às vezes faço bico como Uber. Na época não conseguia conciliar as profissões, e por isso trabalhava quase que o tempo todo. Só parava para almoçar e jantar. Como dizia minha esposa, nem dormir direito eu estava dormindo, pois era uma rotina muito mal. Durante o dia era segurança, e das 6 até as 10 da noite rodava como Uber. Às vezes, quando era uma noite boa, eu chegava a ficar até 2 ou 3 da manhã. E foi numa dessas noites que aquilo me ocorreu. Antes de contar o caos, quero falar que semanas antes notei que algo não estava normal. Toda noite o lobo latia e soltava uivos que gelavam a minha espinha. Parecia venerar algo maior que estava na região, ou talvez com medo daquilo. Lobo é o nome do meu cachorro, um pastor alemão albino, que por ter essa condição recebeu o nome de lobo. Mas isso foi apenas um dos muitos mistérios. Notei que a cachorrada da vizinhança latia também, e começou a subir um mau cheiro na minha rua. Toda noite sentíamos aquele cheiro de sangue, misturado com cheiro de ovo podre, e ninguém entendia do que se tratava. Lembro que subi na minha casa algumas vezes, para ver se tinha algum animal morto. Porém não tinha nada, mas as coisas ficaram ainda piores. 2 cães e alguns gatos acabaram perdendo a vida. Uns foram encontrados dilacerados, e outros que até hoje nunca voltaram para seus donos. Mas nem se passava por minha cabeça o que poderia ser. Achava que sim, tinha algo atacando os animais, mas pensava ser uma onça ali da mata. Porém, onça, quando aparece, não fica por muito tempo, e já fazia algumas semanas que aquilo acontecia. Mas com a correria do dia a dia, e também cansaço do trabalho, não me ocupava a pensar naquelas coisas, até a noite que vi aquele bicho. Era agosto de 2022, Sam. Não me recordo o dia do acontecido, mas sei que era fim de semana, e era noite de festa. Como disse lá no começo, essas eram as melhores noites para quem trabalha como Uber, principalmente quando é de madrugada, onde as corridas quase triplicam de valor. E eu estava ali naquela labuta. Estava rodando desde as 7 daquela noite. E só fui parar quando já era 3 da manhã. Parei por causa do cansaço. Se não fosse por isso, teria passado a noite na rua. Mas decidi ir para casa. Se não fosse por isso, teria passado a noite na rua. Mas decidi ir para casa. Aquela noite estava tranquila. Rua parada, silêncio na vizinhança e apenas eu e meu carro passando na rua. Entrei normalmente em casa. Não notei nada de anormal.
Estacionei o carro, tomei um banho, passei a mão no bolso e não senti meu celular. Mas não liguei. Estava tão cansado que não me importava. Então me deitei na minha cama. Foi quando de dentro de casa senti aquele cheiro podre. Era tão ruim que quase vomitei. Já não aguentando aquele fedor, me levantei da cama e me dirigi até a sala de casa para ver do que seria aquele fedor. Mas nem foi preciso ir até lá. No portão de casa avistei uma coisa agachada e olhando fixamente para dentro da garagem. Quando vi aquilo eu não aguentei. Eu soltei um grito que saiu da minha boca. Essa foi a única resposta que meu corpo deu quando vi aquilo, que saiu da frente da minha casa pulando. Era como um grande macaco, com pelos longos, que nem um gorila, mas não tinha como aquilo ser pois tinha um focinho alongado para frente, que nem lobos e cães. Além do mais, aqui no Brasil não tem gorilas. Sem inscritos. Após ver aquela bizarrice eu desmaiei, e só fui acordar momentos depois. A minha esposa estava completamente apavorada pelo grito que dei, e não querendo assustá-la ainda mais, resolvi dizer que tinha me assustado com meu reflexo, e ficou por isso mesmo. Até esse presente momento, ela não sabe que vi aquilo, nem vizinhos, amigos ou conhecidos, pois não queria causar e nem chamar a atenção, até porque eu era um vizinho que só dava boa tarde e boa noite. Imagina se fosse chegar falando que vi um bicho daqueles na minha porta. Não cairia bem. Iriam pensar que eu estava louco. E optei em não contar. Mas se tivesse em outros casos, viria a público para falar. Mas nada, Sam. O bicho tomou um chá de sumiço e nunca mais apareceu. Aliás, não sei se ele foi embora ou se apenas mudou o lugar das suas aparições. Eu vi alguns vídeos na internet e encontrei o seu canal. Gostei das histórias e estou mandando a minha. Isso que contei foi real. Sei que não tenho como provar, por isso não quero obrigar ninguém a acreditar. Acredita se quiser. Obrigado pelo espaço no canal, Sam. Tenha uma boa noite e fique com Deus. Boa noite a todos. Eu me chamo Flávio. Moro em Petrolina, que fica no estado de Pernambuco. Irei contar um caso que ocorreu com minha família, há alguns anos atrás. Nós fomos visitados por uma criatura das sombras. A minha história começa em 1992. Nessa época, eu tinha apenas 16 anos e morava na região rural daqui de Petrolina. Para sobreviver, eu e minha família tínhamos um pequeno roçado e alguns animais. Eram galinhas e porcos. Porém, tirávamos a maior parte do nosso sustento da venda de carvão. E além da roça, tínhamos umas 3 caieiras para fazer carvão. E para quem não sabe o que é caieira, é tipo um forno onde se faz carvão. É um processo simples. Primeiro se cava um grande buraco no chão, depois se joga madeira lá e cobre tudo com folhas ou mato. Depois tampa tudo com terra, deixando somente 2 aberturas, uma para a entrada e outra para a saída do ar. Após fazer isso é só botar fogo na madeira. O processo de queima dura de 2 a 3 dias. E depois de ter feito tudo isso, está feito o carvão. E era essa a nossa labuta. De manhãzinha, assim que os primeiros raios de sol apareciam, íamos pro roçado. Depois das 9, íamos ver as caieiras, que ficavam um pouco mais longe da minha casa, e ficávamos lá até o meio-dia, hora em que voltávamos para casa. Seguíamos a vida assim, porém numa manhã recebemos a visita de um estranho homem, que veio de uma forma inesperada. Numa manhã, como sempre fazíamos, eu e meu pai fomos ver as caieiras, que já estavam com o carvão quase pronto. Porém, quando chegamos lá, vimos que uma estava totalmente aberta.
Era como se algo tivesse cavado e bolado dentro dela. Foi algo que fizeram na maldade, pois as madeiras estavam semi-queimadas e espalhadas ao redor do buraco. As outras duas estavam intactas, como se quem tivesse feito aquilo não tivesse as visto. Foi uma grande perda para a gente. Meu pai ficou furioso quando viu aquilo, pois era algo que dava muito trabalho para ser feito. E apesar de ainda termos duas caieiras, não seria muito para suprir com nossas necessidades, pois era com a venda de carvão que vinha a maior parte da nossa renda. E além de mim, o meu pai tinha mais 6 filhos para criar. E apesar da raiva momentânea, meu pai logo parou de murmurar, pois ele nunca foi alguém rancoroso. E depois disso, começamos a ir atrás de madeira na mata, para novamente colocar fogo. E foi dali que coisas estranhas começaram a acontecer. Ao redor das caieiras percebemos diversos animais mortos, como algumas galinhas. Tinham 3 ou mais, se não me engano, e já era o bastante para se estranhar. Porém, continuamos a fazer o nosso serviço. Foi quando deu por volta de 10h30 que avistamos o Zé, um amigo nosso. Ele estava com uma espingarda na mão. Meu pai ao longe cumprimentou o homem e logo depois ele falou: "Tu viu um sujeito passar por aqui, Matias?" Matias era o nome do meu pai. Ele então foi e respondeu: "Não vi não. Eu só queria saber quem foi o sujeito que abriu a minha caieira, que amanheceu aberta com tudo espalhado." O Zé então foi e respondeu meu pai: "Na noite passada dei abrigo a um homem, que dizia ser parente da minha tia, e nem desconfiei muito, pois ele parecia com ela. Porém, de madrugada o sujeito começou a virar bicho dentro da minha casa, mas para minha sorte, consegui botar ele para fora a tempo. O homem virado no bicho passou a noite inteira correndo ao redor da minha casa, e só perto de amanhecer que ele foi embora. Tô atrás dele agora enquanto é dia, e ele ainda é gente." Meu pai bem sério respondeu ao homem: "Então deve ter sido ele que espalhou a minha caieira." Eles continuaram na prosa por um tempo, e depois o Zé foi embora. Eu já tinha escutado histórias de lobisomem que rondavam pela região onde a gente morava, mas nada daquele jeito, pois estava acontecendo com a gente. Ficamos ali até perto do meio-dia, hora em que fomos para casa para almoçar. E quando chegamos em casa, minha mãe nos contou uma história cabulosa, que nos deixou muito assustados. Minha mãe falou que pouco antes da gente chegar, um estranho homem apareceu em nossa casa e disse ser parente do meu pai e que estava só de passagem. Só queria passar uma noite ali. Minha mãe, na hora, bateu a porta na cara do homem e disse que ele voltasse quando meu pai retornasse. Porém, o sujeito, com muita raiva, bateu na porta e disse que só voltaria de noite. E depois de falar isso, ele foi embora. Na hora, meu pai percebeu que era o mesmo homem que foi até a casa do Zé. E ele, por segurança, foi preparar sua espingarda. Pois se o homem disse que ia voltar, com certeza ele voltaria. Só que não como homem, mas sim como bicho. Passamos aquele dia na tensão, pois o medo tomou conta da gente. Assim que a noite chegou, trancamos todas as portas e fomos dormir mais cedo. E no início nada aconteceu, mas de madrugada, eu e meu pai escutamos aquela criatura. Já era bem tarde quando me acordei para urinar. A hora eu não sei ao certo, pois não tínhamos relógio. Porém, ainda era de noite, e como nosso banheiro ficava fora de casa, fazíamos nossas necessidades em pinicos que ficavam na cozinha. Então me levantei e fui até lá. Foi quando no corredor de casa, vi o meu pai parado com a espingarda nas mãos, e ele pediu para fazer silêncio. Então fiz o que ele me disse, e só fiquei escutando o barulho dos grilos. Mas como estava muito apertado, peguei o penique e comecei a urinar. E foi nessa hora que ouvi um estranho bufado na porta da nossa cozinha. Senti um arrepio que foi dos pés à cabeça, e travei de medo. Aquilo ficou um tempo na porta, mas logo saiu. Dava para escutar ele andando com passos pesados,
e bufando muito alto. Ele ia de um lado para o outro. Parecia procurar uma brecha para entrar. Por isso ficava só rodeando minha casa. Depois que urinei, voltei para minha rede. E não preguei o olho naquela noite, pois o bicho ainda estava lá fora. Passou a noite rodeando minha casa, indo embora perto de amanhecer. Logo de manhã tive que me levantar para poder ajudar meu pai. E fomos logo até as caieiras, pois meu pai estava com um pressentimento ruim sobre a noite anterior. E assim que chegamos lá, as 3 estavam abertas e com os carvões espalhados. Porém, o mais estranho era um homem que estava ao longe observando a gente. Ainda fomos atrás dele, porém o sujeito se embrenhou do mato e conseguiu escapar. Naquele momento, meu pai ficou temendo pela nossa vida e disse que naquela noite daria um fim naquela história. Juntamos alguns carvões em 4 sacos e descartamos os outros, e não fizemos mais nada depois disso. Só passamos o dia reforçando as portas de casa. O meu pai me deu um revólver e disse que se aquele bicho aparecesse, mandasse bala sem dó. Eu já tinha atirado antes, mas nunca em um lobisomem. Porém, nem foi preciso, já que foi o meu pai que afugentou aquela criatura. Umas horas da noite, acordei com um tiroteio muito grande nos fundos da minha casa. Logo depois dos tiros, ouvi um som muito assustador. Parecia que alguém estava matando um porco. Uma coisa lá fora fazia esse barulho, e pelo urro que aquilo fazia, deu para perceber que ele foi se distanciando da minha casa. E pouco tempo depois, o meu pai começou a bater na porta. Eu abri e ele entrou. E tinha sido meu pai que atirou naquele bicho. E com os tiros, a criatura tinha ido embora. Eu e ele ficamos conversando a noite toda, esperando o lobisomem voltar. Porém, o bicho nunca mais voltou. No outro dia, meu pai disse que atirou nele de dentro do banheiro, enquanto o bicho estava de pé em frente à porta, e que o tiro tinha acertado as suas costas. Meu pai disse que aquilo não era o suficiente para ele morrer, e que a gente fosse se preparar, para caso ele retornasse. Porém, depois dos tiros, ele nunca mais voltou. Mas passamos um bom tempo até voltar à nossa rotina normal e fazer carvão outra vez, pois tínhamos medo que ele ficasse atrapalhando a nossa vida. Eu não vi o lobisomem naquela noite, apenas escutei o estranho barulho que ele fazia. Mas meu pai ouviu e disse que a criatura era metade homem e metade bicho, e que de pé dava quase 2 dele. Depois do nosso encontro com o lobisomem, seguimos com nossa vida normal. Porém, quando a noite chegava, eu ficava com muito medo, pois tinha certeza que naquela noite ele não tinha morrido e que ainda andava por aí, assustando outras pessoas. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.